Fala, meu amigo. E aí, garoto, como é Fala. que você tá? Tudo bem? Você tá me aguardando aí, né? Me aguardando e eu te Rapaz, aguardando cá. eu tô que nem um zagueiro aqui atrás de você, querendo te marcar, Ah, mas não deu. é? E eu tô me movimentando Pois pra achar é, o meu treinador, pô. por isso que eu não Tudo tava te bem, Oswaldo? achando aí. Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Um prazer muito grande, Nuno. Estava aqui comentando com o pessoal antes de você entrar, É. das lembranças imensas que eu tenho da época que você jogava, que você foi um grande artilheiro, que eu acompanhei, né, muitos jogos. Então, são lembranças assim maravilhosas, muito marcantes, né? E eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui dividindo hoje essa live com você, sinceramente. Você que vai me entrevistar agora, porque eu tive que entrar no seu, né? Então vamos bater um papo gostoso. Em primeiro lugar, mandar um Legal. abração aí para sua esposa, para o seu filho Guilherme, né? Isso. Um abração aí, que Deus abençoe todos vocês aí. É um prazer estar batendo esse papo com você. Eu te considero um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, um cara super inteligente, principalmente no esquema tático. Como eu estava falando ontem com o Papai Joel, né? Mandando um abraço pra gente aí, o Papai Hoje você Joel. fez com ele, né? É, fiz com o Zé Mário, fiz com o Levi Cooper, né? Com a Abel. E com o Abelão, uma pessoa maravilhosa. Pretendo fazer com outros grandes treinadores do futebol brasileiro. E eu Legal. já queria te fazer logo as perguntas. Vamos lá. Conta para mim da sua carreira como treinador, como foi que você começou, né? Já uma carreira vitoriosa, já ganhando títulos. Conta para mim, fica à vontade aí. Ah, legal, mas com prazer. Te falo assim, eu queria ser jogador profissional, né? Mas não consegui. Mas como a paixão pelo futebol era muito grande, eu procurei uma maneira de estar junto, de trabalhar, enfim, de viver no futebol. E eu era aluno do professor Carlos Alberto Parreira, no Colégio Estadual Professor Dalto Santos, aqui em Bangu, no Rio de Janeiro. E foi justamente na época da Copa do Mundo de 70. E 70. aí aquilo me inspirou, né? Me deu um norte no futebol. E eu fui para a escola de educação física, mas aí treinador nem pensar, né? Eu queria ser preparador físico, pelo menos. Certo. E E consegui. pode falar, pode falar, pode falar. Aí fiquei 23 anos como preparador físico, né? E Certo. acabei sendo colhido para ser treinador. Porque, sinceramente, no início eu não pensava, não tinha essa ambição. Mas, à medida que eu fui amadurecendo, ganhando experiência e tal, né? Eu comecei a pensar nisso até que foi inevitável, né? E eu aí comecei no Corinthians em 99. Tive uma experiência, Nunes, ainda em 83, 84. Eu fui trabalhar com o Procópio Cardoso, você deve lembrar, foi zagueiro, Lembro, lembro. Cruzeiro, Atlético, Fluminense. E o Procópio era treinador lá no Catar e ele foi para os Emirados Árabes e me convidou para ser preparador físico no Sharjah Club. Só que no final do ano de 83, ele teve alguns problemas particulares, saúde e tal, e teve que retornar ao Brasil. E os caras me efetivaram. E eu, naquela época, já em 82, em 83, com 32 anos, eu fui efetivado como treinador e fiz um turno todo no Campeonato dos Emirados Árabes como treinador. Ali foi. Mas depois eu voltei normalmente a trabalhar como preparador físico até a oportunidade que surgiu novamente no Corinthians em 99. Aí, Papai do Céu começou a te abençoar. Você já começou como treinador do Corinthians, já ganhando o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro.
Aí Foi. foi que você tomou gosto, aí você seguiu em frente. Essa é a minha nova profissão e eu vou trabalhar firme e você se tornou esse grande treinador. Conta aí um pouco dessa história aí, já ganhando títulos. Então, foi legal. É porque eu já tinha bastante experiência no futebol, né? Em que pese ainda É, como treinador, não, mas no futebol já tinha bastante experiência, né? 23 anos, você aprende bastante. E aí, quando surgiu a oportunidade, foi uma coisa tensa, foi pesada, né, Nunes? Porque claro. eu estava vindo do Catar, tinha trabalhado um ano no Santos como auxiliar do Vanderlei, É, e aí a gente estava no Corinthians, no ano de 98, eu ainda como auxiliar. De repente, o Vanderlei vai para a seleção brasileira, né? O Corinthians campeão brasileiro em 98 e eu, em 99, apareço como treinador do Corinthians. Isso foi uma pressão, foi um peso, né? Foi uma mudança muito grande para mim. Foi uma mudança muito grande, não só na minha carreira, na minha vida, sabe? Status e, enfim, tudo. Mas foi muito legal porque a gente, como você falou, a gente começou ganhando, né? Nós ganhamos o Campeonato Paulista. claro. Quando nós pegamos o time, o Corinthians não estava bem no Campeonato Paulista e a gente conseguiu dar uma arrancada boa. Até foi legal que a gente goleou os três grandes, né? A gente ganhou do Santos de 5-1, do São Paulo na semifinal de 4-0. E numa das finais, antes daquela da confusão do Edilson, nós ganhamos do Palmeiras de 3-0. Então aquilo me deu, como a gente diz, me deu muita moral, né? Me deu muita personalidade para seguir dali para frente. E o Campeonato Brasileiro veio coroar, porque a gente fortaleceu mais o time ainda. Nós trouxemos o Dida, o Luizão, Marcos Senna, Luiz Mário, Augusto. O time ficou mais sólido. Nós ganhamos 8 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, quer dizer, lideramos o tempo todo até conseguir ganhar o título no final de dezembro e na virada do ano teve logo o Mundial, né? Quer dizer, foram 3 títulos Eu vou na chegar lá, vou chegar sequência. nesse Mundial. Vou chegar Foi nesse muito Mundial. É que bom. em 2000 vem o Campeonato Mundial. Aí, mais uma vez, você se torna vitorioso e conquista o Mundial. Conquistar o Mundial para você, o que significou? Cara, foi uma coisa, uma emoção interminável. Até hoje eu sinto essa emoção. Porque foi aqui no Maracanã, né, Nunes? Certo. Foi um delírio, né? Eu, acostumado a ir ao Maracanã desde garotinho, né? E depois de tanto ir ao Maracanã como torcedor, conquistar um título daqueles, né, ali, com aquela torcida toda. Olha, foi um divisor de águas na minha vida. Isso é a grande verdade. Foi um divisor de águas na minha vida, porque aquele título foi muito importante. Foi muito importante. Eu estou te falando, eu sinto as emoções até hoje. Esse ano fez 20 anos, né? E aí fizeram um jogo lá no Corinthians, eu fui lá, revi a rapaziada toda, Marcelinho, Dinei, Ricardinho, Edilson, Vampeta, Maurício Goleiro, Kleber, essa turma toda, Batata, Márcio Santos, João Carlos, né? A galera que estava naquele time, né? A gente se reencontrou e foi uma festa muito bonita. Aí a emoção voltou toda, né? Foi muito bacana. E você sabe muito bem o que é isso, né, Nunes? Você Com sabe muito certeza. bem o que é isso. Quando nós ganhamos a Libertadores, aí nós tivemos a certeza que a gente iria disputar o Mundial e que nós fomos para o Japão e quando chegamos lá, que chegou o dia da decisão, foi uma emoção muito grande, porque você ganha um carioca, você ganha um brasileiro, você ganha uma Libertadores para poder você chegar ao Mundial, não é fácil, né? Não é todo mundo que tem esse privilégio, né?
Mas eu sei o que é ser campeão do mundo. A emoção é muito grande. E você teve esse prazer, essa alegria de fazer a torcida do Corinthians ser campeão do mundo. A emoção é muito grande. Como eu tenho também essa emoção de fazer a nação rubro-negra ser campeão do mundo. Não é fácil, não é qualquer um que tem esse privilégio. Ainda mais Mas, fazendo 2 gols, né, Nunes? exatamente, e marcando, deixando a marca lá de artilheiro, né? Isso me orgulha muito, porque desde que foi fundado o Campeonato Mundial de Clubes, eu, Renato Gaúcho, Raí, e parece que tem um argentino e um uruguaio, somos os maiores artilheiros da história do Mundial. Cada um fez 2 gols, né, na decisão do Mundial. Não é para qualquer um, né? Não pode ser para você vai ser um deles, né? É um grupo muito seleto. Essa coroa E, não e a, está em muitas cabeças, não. São é pouquíssimas. verdade. E a decisão do Mundial foi contra o Vasco, né, no Maracanã, né? Foi Foi. contra o Vasco, não foi no Maracanã? Foi E contra o depois você Vasco. veio dirigir, depois você veio dirigir justamente o clube que você se tornou campeão mundial em cima, o Vasco. Como foi sua chegada no Vasco? Foi muito legal também. Foi muito legal. A gente teve uma trajetória curta no Vasco, mas também muito importante, sabe? O time também foi um timaço. Pena que durou pouco tempo, né? E foi uma construção assim também, que nós não tivemos muito tempo, porque o Vasco tinha perdido o Campeonato Carioca para o Flamengo, tinha levado uma goleada de 5-1 naquele momento que eu cheguei. E alguns jogadores importantes saiu o Ramon, saiu o Edmundo, dentre outros. Donizete saiu, né? Amaral. Estou falando desses que jogaram o Mundial contra o Corinthians. Saíram muitos jogadores. E o momento era difícil, sabe, Nunes? E É, nós tratamos de reconstruir, junto com a diretoria do Vasco, começamos a buscar no mercado de jogadores, e aí nós fomos muito felizes, muito felizes. Porque nós trouxemos o Kleberson, lembra do Kleberson, o baianinho do Bahia, lembro, que lembro, depois lembro. faleceu num desastre? Trouxemos o Kleberson, trouxemos o Jorginho Paulista, que era um garotinho da seleção brasileira de júniores, muito novinho ainda também. Lateral esquerdo, né? Lateral Lateral esquerdo, né? esquerdo. Bom jogador, bom Trouxemos, jogador. trouxemos o Juninho Paulista, que acabou organizando taticamente o time, né? O Juninho entrou como uma luva no time taticamente, né? Ele começou a fazer o meio-campo e a chegada do Romário. E nós trouxemos o Euler, que foi o grande servidor do Romário, né? O cara que preparava tudo para o Romário, com aquela velocidade e a precisão nos passes e cruzamento. Esses 4 jogadores entraram com Jorginho, Juninho Pernambucano, Romário, Elton, Mauro Galvão, Odivan, Júnior Baiano, Nasa, Felipe, né? E aí fez um timaço. O Vasco virou um timaço. Que jogava muito bonito, que eu tenho muita saudade daquele tempo, daquele time também, e daqueles 2 títulos conquistados, né? Foi a Mercosul e depois o Campeonato Brasileiro, a Taça João Avelange. Mas Verdade. o início foi difícil, foi doloroso. Você falou em nome de jogadores aí, pô, grandes jogadores, né, do futebol brasileiro. É, na, na nossa época, tinha grandes clubes, né? Com grandes ídolos, grandes jogadores de futebol. Tinha seu ídolo, tinha 4, 5, 6, 7 grandes jogadores e ídolos também, né? Você ia jogar contra o Flamengo, um timaço. O Corinthians, o seu Corinthians, né? Um timaço, Flamengo um timaço, São Paulo um timaço, Botafogo, Vasco, Fluminense, né? Grêmio, Internacional, Bahia. Onde você ia, você só via timaço, né? Só grandes clubes, né? E qual a diferença que você vê hoje do nosso futebol da nossa época para o atual futebol de hoje? Olha,
Sempre houve muito equilíbrio, né, Nunes? Eu me lembro, por exemplo, na época que você jogava ainda no Santa Cruz, e o Santa Cruz É, era um timaço, pô. um timaço, exatamente. Pedrinho, Levi Coupe, Fumanchu, pô, era um timaço aquele time de vocês, né? Eu vi um Verdade. jogo Atlético Mineiro e Santa Cruz no Mineirão, sensacional. O Atlético Mineiro também era um timaço, né? E todos os times eram muito bons. Eu acho que o que aconteceu hoje, de 4 ou 5 anos para cá, primeiro o Grêmio, depois o Palmeiras e agora o Flamengo, eles conseguiram ficar mais fortes que os adversários. Esses times aí numa sequência, né? Grêmio, Palmeiras e agora o Flamengo. Se destacaram muito, conseguiram fugir da turma. E o pessoal está tendo que correr atrás para equilibrar de novo, porque senão vai ficar difícil de Atrás. manter, no momento, o Flamengo, né? É. O Flamengo está muito forte. Mas eu vejo uma reação muito, muito positiva em alguns times, né? Estão buscando isso. É uma situação que eu acho que ela é transitória. Isso não vai permanecer muito tempo, não. Às vezes acontece isso, né? A gente teve uma predominância do Internacional no final dos anos 70. Depois, o Flamengo, o teu Flamengo, maravilhoso, né? Que eu acompanhei bastante, que brigava ali com o Atlético Mineiro, que era outro timaço. Os dois eram base da seleção brasileira. Isso vem acontecendo ciclicamente. Eu acho que, nesse momento, tem essa discrepância, tem essa diferença. Mas eu acho que os times estão buscando, estão procurando o equilíbrio novamente, né? E até falei isso há pouco tempo, Nunes. Eu vejo assim, a situação que aconteceu dessa parada pode mudar muita coisa. Com Porque as certeza. equipes não podem pensar em trabalhar, em treinar, como quem começou em janeiro. Na verdade, você está tendo um outro início agora, né? Você vai ter um outro ciclo de jogos, uma outra programação de jogos, com intervalos menores, mas com um tempo de preparação maior. E eu acho que as comissões técnicas têm que se preparar para isso. Tem que trabalhar pensando nisso, entende? Que não é mais aquele início lá do mês de janeiro, não. Agora é uma situação completamente diferente e isso provavelmente vai interferir muito nas performances, nos jogos, no rendimento das equipes. São 4 meses parado, né, o futebol, né? Pois é. Isso realmente é um tempo muito grande. E como você vê os treinadores brasileiros de hoje, o que é que eles devem fazer para poder recuperar esse tempo perdido? Olha, o Nunes, nós temos grandes treinadores no Brasil, né? Para mim é um pouco difícil de falar, porque eu estou aí no meio de todo mundo, né, na mesma Claro, batalha. claro. Mas a gente tem que olhar o futebol brasileiro como um todo, como uma trajetória. E o mesmo que se passa oportunamente com um clube ou outro, se passa com os treinadores, né? É claro que eu estou vendo, e eu acabei de estar em contato aqui agora com dois, e isso acontece todo dia. Nós estamos aproveitando esse tempo de parada para interagirmos, para conversarmos. Para você ter uma ideia, eu estava agora, nesse momento, com o Zé Ricardo e com o Denis, falando de linha de 5, de algumas equipes na Itália que estão jogando dessa forma. Eu dei exemplos que eu vivi com equipes brasileiras jogando com a linha de 5, né? Então, ninguém está parado, está todo mundo buscando, está todo mundo procurando se atualizar, né? Nós vivemos agora uma situação de revés, é claro, para nós, porque
tem uma pressão muito grande em cima do treinador brasileiro. Desde a Copa do Mundo de 2014, isso não é recente, né? Eu só gostaria de lembrar que não foi só o treinador brasileiro que perdeu a Copa do Mundo de 2014. Jogadores perderam, os dirigentes perderam, o torcedor perdeu e a imprensa também perdeu, né? Todo mundo perdeu aquela Copa do Mundo. Só que o ônus maior ficou em cima do treinador. Começou a ser acusado de não se reciclar, de não acompanhar o desenvolvimento do futebol mundial. E isso não é a pura verdade, né? É claro que muitas equipes cresceram no mundo, no futebol. É verdade. A Espanha nunca tinha ganho um mundial e ganhou em 2010, né? A França veio se afirmar agora. Os grandes centros do futebol mundial estão procurando melhorar, né? Cada um procurando fazer o melhor que pode. E quem tem mais civilidade, quem tem mais educação, quem tem mais disciplina, consegue se destacar. Não é verdade? Quem desperdiça menos consegue se destacar. Nosso problema ainda é muito desperdício. O Brasil desperdiça muito. Nós não conseguimos conter os nossos jogadores aqui, né? O mercado europeu absorve os nossos melhores jogadores, né? E por isso faz um futebol de mais qualidade. Então, tem vários aspectos para isso ser visualizado e analisado. Agora, eu tenho certeza, eu estou em contato com todo mundo, com todos os treinadores, com a Federação Brasileira de Treinadores, com os meus amigos. Está todo mundo correndo atrás, está todo mundo buscando. Está todo mundo com a maior humildade procurando aprender e se fortalecer. É verdade. Eu também concordo com tudo que você comentou aí. Eu acho que a classe, né, dos treinadores de futebol, principalmente do nosso país, tem que ter mais proteção, né? Porque você faz um contrato no clube, se você vai bem, você continua. Se você não vai, só passa 3, 6 meses, às vezes em 3, 4, 5 jogos, dispensa, manda o treinador embora. Eu acho que os nossos treinadores têm que ter mais respeito, né, com o profissional, né? Porque eu penso o seguinte, desde que você faz uma contratação de um treinador, que você faz um planejamento para você executar dentro do clube que você é contratado, por quê? Porque o contratante confia, né? Confia e deposita toda a confiança no trabalho daquele treinador. Aí daqui a pouco manda o treinador embora porque perdeu 2 jogos, 3, 4 jogos. Então eu vejo que os treinadores brasileiros não têm essa segurança, né, na profissão. Você não acha que isso atrapalha um pouco também? Sem dúvida. Eu vou pegar o teu gancho, eu não quis entrar nesse mérito para não dizerem que eu estou me fazendo de vítima, que o treinador Claro, brasileiro claro, claro. está se fazendo de vítima. Mas isso é o que todo mundo vê. Quando eu fui para o Corinthians em 2016, eu me lembro que na minha apresentação, na coletiva, um repórter virou para mim e falou assim: Oswaldo, você não faz um trabalho consistente desde o Botafogo. Por quê? O que aconteceu? Eu digo, simplesmente porque no Botafogo eu trabalhei 2 anos. Primeiro ano nós fomos vice-campeões cariocas, nós ganhamos a Taça Rio e fomos vice-campeões cariocas. Chegamos em 6º lugar no campeonato brasileiro, não conseguimos nos classificar para a Libertadores. Mas o presidente Maurício Assunção cumpriu o que ele disse para mim. Ele falou: Oswaldo, você vai ser o meu treinador o ano que vem. Nós começamos o ano novamente no Botafogo. E aí nós ganhamos de novo a Taça Rio, ganhamos a Taça Guanabara,
ganhamos o Campeonato Carioca sem jogar final, porque nós tínhamos ganho as 2 taças, e classificamos o time para a Libertadores depois de não me lembro quantos anos. Com um detalhe muito impressionante, Nunes, e você há de lembrar. O número de jogadores que deixaram o Botafogo naquele ano. Saía um, entrava outro, um monte de garotos foram revelados. Né? Vitinho, Dória, Gabriel, Jadson, Sassá. Meu Deus do céu, acho que eram 16. E saía um, entrava outro e dava conta do recado. Por quê? Nós já estávamos trabalhando há um ano, claro, alinhadíssimos com as divisões de base do Botafogo, que fazia também um brilhante trabalho. Não fui eu sozinho, não invento nada. Mas, em contato com o Jair Ventura, com o Duda e com o Antony, que foram os treinadores da base naquela época, o tempo todo nós estávamos conversando, trabalhando e trocando ideias, os jogadores vinham, trabalhavam conosco, quando ascendia, quando eu usava no time, dava certo. O Botafogo ganhou cerca de 39 milhões de euros com todas os negócios que fez com venda de jogadores. Sabe o que é isso? Naquele ano, pois é, além de ter ganho o Campeonato Carioca, as 2 taças do Rio, classificado para a Libertadores, ainda faturou isso, porque botou jogador aberto para fora. Sem falar nos que vieram de fora e nós conseguimos recuperar. Falando nós, a comissão técnica toda. Estou falando só do meu trabalho, estou falando de todo mundo. Né? Andrezinho, Felipe Gabriel, Yuri, um monte de jogadores vieram para o Botafogo. E sai Elkson. O Elkson hoje é artilheiro na China, naturalizado chinês, vai jogar a eliminatória da Copa do Mundo. Aqui no Botafogo, ele jogava do lado do campo, ele era um ponta. Eu olhava para o Elkson e via o Nunes com as mesmas características. Eu falei, não, meu filho, você vai botar 9, você vai jogar de centroavante. Não jogou 5 jogos, os caras vieram, compraram e levaram. Né? Foi assim, foi uma mutação, ninguém parava, porque todo mundo que se destacava era imediatamente ofertado ao mercado. Né? Então, quando o cara fez essa observação, eu disse para ele, olha, eu tive 2 anos para trabalhar no Botafogo e fazer o que a gente fez. Por isso, foi o último trabalho consistente que eu fiz. De lá para cá, ninguém me dá oportunidade. Porque quando você discorda de alguns pontos de vista que são muito individualistas, eu não vou fazer acusação a ninguém. Claro, claro. Tem muita gente que pensa no seu próprio interesse, não pensa no interesse do clube. Então fica difícil. E eu não aceito esse tipo de interferência no meu trabalho. E aí eu passei dali para frente no Santos, no Palmeiras, no Flamengo, no Sport Recife, no Corinthians, no Atlético Mineiro e, recentemente, no Fluminense. Mas você não consegue durar, porque a estrutura do clube financeira e de mentalidade e de filosofia de trabalho não absorve longevidade para o treinador. Se o treinador não tem longevidade, o trabalho não tem consistência. Então, você tem que voltar lá no Botafogo 2 anos. E se você olhar para trás, os 5 que eu passei no Kashima, porque quando eu cheguei no Kashima, o Mansuzuki, que trabalha com o nosso queridíssimo Zico lá, ele falou para mim assim, Oswaldo, nós temos elenco para chegar até 6º lugar no campeonato japonês. Se chegar até 6º no japonês, o ano que vem eu vou te exigir ganhar um título.
Naquele ano, Nunes, a gente conseguiu. Ele me deu garantias e nós conseguimos ser campeões. Nós ganhamos o campeonato e a Copa. E aí o trabalho teve consistência. Foram 5 anos com 9 títulos. Nós fomos tricampeões japoneses, ganhamos 2 vezes a Copa do Imperador, ganhamos 2 vezes a Copa Xerox, ganhamos uma Copa Nabisco e uma Copa Jomo. Por quê? Porque a diretoria do clube me respaldou. O que eu pedia, eles procuravam fazer. Quando você não tem isso, é muito difícil do teu trabalho ser consistente, né? Por isso que os nossos clubes ficam claudicando o tempo todo. A gente tem exemplos enormes na Europa de grandes treinadores que hoje são exaltados, abertos. O Klopp no Liverpool, ele começou, acho que 2, 3 anos, não ganhou nada. Mas todo mundo sabia da trajetória vitoriosa dele na Alemanha. E por isso ele foi respaldado e agora ele é campeão do mundo. Ganhou a Champions, ganhou tudo. Meu irmão, é indiscutível. E agora, depois de anos, o Liverpool volta a ser campeão inglês. Se na primeira derrota dele ele tivesse caído, ele não ia conseguir dar sequência ao trabalho, não é verdade? Verdade. É verdade. Quantos anos você passou no futebol japonês? Passei 5, agora fui mais 6 anos. 6 anos, né? Na sua visão, você acha que o futebol brasileiro já está precisando de treinador de atacante? Olha, eu acho uma boa ideia. Eu acho uma boa ideia. Até porque no meu último ano no Kashima Antlers, eu tinha um zagueiro muito bom que parou de jogar. Ele até é muito amigo do Alexandre Torres. Ele jogou com o Alexandre Torres no Nagoya Grampus, o Go Oya. Quando, no fim do 4º ano, ele parou de jogar. E eu transformei ele no treinador de zagueiros do time. Falei, você vai ficar trabalhando comigo só para treinar a defesa. Vai treinar os zagueiros e treinar a formação da defesa. Ele trabalhou aquele ano comigo, eu voltei para o Brasil, né? Foi quando eu vim para o Botafogo. Ele continuou lá como auxiliar técnico. 3 anos depois, ele acabou treinador do Kashima e ganhou o inédito título de campeão da Ásia, que o Kashima ainda não tinha. Nós tentamos 4 vezes e não conseguimos. O Go Oya, que foi zagueiro, treinador de zagueiro, auxiliar técnico, virou treinador e foi finalmente campeão asiático. Levou o Kashima ao título asiático. Beleza. Por isso eu acho que, por exemplo, um cara com o teu talento, com o teu pedigree dentro da área, com a tua capacidade de finalização, é claro que tem experiência, tem know-how, tem muito para ensinar para jogador jovem. Você não tem a menor dúvida. Eu acho muito interessante esse tipo de especialidade. Agora tem gente até especialista em treinar arremesso lateral. É verdade, é verdade. Eu fiz o curso, né, Oswaldo, da CBF, de treinador, mas eu fiz o curso para treinar os atacantes. Na minha visão, né, eu já acho que o futebol brasileiro precisa, sim, de treinador de atacante específico, né, para não deixar cair no esquecimento os fundamentos, né, os fundamentos que os atacantes têm que fazer. Você sabe que o atacante vive de botar a bola para dentro do gol, não é verdade? E quem faz a alegria do futebol é o gol, né? Então eu vejo que o futebol brasileiro já precisa sim de treinador de atacante. E por isso que eu estou tocando nesse assunto, comprei a ideia, tenho entrevistado grandes centroavantes, como eu tenho entrevistado grandes treinadores, você faz parte da história do futebol brasileiro, você para mim é um treinador que tem uma leitura de esquema tático muito grande, entendeu? Eu vejo o trabalho de vocês
E por isso que eu também comprei, não é uma briga, é a ideia de valorizar os nossos treinadores. Porque nós somos campeões de tudo que você imaginar, com os nossos treinadores. E agora a gente não pode desmerecer o trabalho dos nossos treinadores, porque nós temos grandes treinadores. Você faz parte. Conversei com a Abel, conversei com o Joel, conversei com o Levi Cooper, com o Zé Mário, e agora estou conversando com você. E para mim é uma honra, um orgulho muito grande ter você na minha live, dando esse esclarecimento, essa aula tática e técnica de futebol. Pô, cara, eu estou aqui, eu quero deixar você à vontade para você falar o que você mais que você quiser em relação ao nosso futebol brasileiro, o que é que precisa para melhorar. Olha, Nunes, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que a honra é toda minha. Você sabe por quê? Eu trabalhava no Catar em 1981. Nós jogamos aquele Mundial de Júnior na Austrália. Evaristo Macedo era o nosso treinador e nós fomos vice-campeões do mundo. Né? Ganhamos do Brasil nas quartas de finais, ganhamos da Inglaterra na semifinal e perdemos a final para a Alemanha. No finalzinho de outubro, eu vim para o Brasil de férias. Quando eu cheguei aqui, 2 dias depois, ia ter o primeiro jogo, Flamengo e Cobreloa no Maracanã. Aí eu fui correndo para o Maracanã ver aquela vitória do Flamengo de 2-1. 2-1, 2 gols do Zico. Isso. E aí, quando eu estava chegando em casa, eu escutei o Apolinho, o Washington Rodrigues, falar assim: excursão para Santiago para ver a grande final Flamengo e Cobreloa. O que eu fiz? Dia seguinte, fui na cidade, comprei a passagem e fui para Santiago para ver aquele jogo da pedrada do Mário Soto. Eu fui lá e vi aquilo. Acompanhei de perto. Quando acabou que o Flamengo perdeu aquele jogo na porrada... No Chile. No Chile. Aí eu estava num grupo, né? Fiquei amigo dos caras. Os caras, pô, Oswaldo, vamos para Montevidéu. Eu digo, na hora. Mudei minha passagem, fui para Montevidéu assistir aquela final. Eu assisti aquela final da Libertadores, lá. Dos 2 gols do Zico, o gol de falta, que aquele gol, até comentei com ele, eu gravei com ele no canal dele, Zico. No primeiro tempo, Nunes, ele bateu a falta, o goleiro saiu antes e pegou por cima da barreira. No segundo tempo, eu estava sentado atrás do gol, com um amigo meu de Padre Miguel, Carlos Alberto, que era dono de um armarinho. E aí, quando teve a falta, que o Zico pegou a bola, eu falei, ele vai bater no canto do goleiro, porque o cara no primeiro tempo saiu e pegou antes. Ele vai bater no canto do goleiro, não teve jeito. Pum, saco. Segundo gol do Flamengo. E ainda vi e pressenti o lance do Anselmo. Quando o Carpegiani chama ele, que conversou muito, ele correu direto no cara. E acompanhei isso tudo. Eu só não fui ao Japão porque eu tive que voltar para o Catar para trabalhar. Porque senão eu tinha ido lá para ver aquilo. Porque foi histórico. Aquilo é a história do futebol brasileiro que você participou. E no dia 13 de dezembro eu assisti aquele jogo na televisão e vi você fazer 2 gols em cima do Liverpool. Isso é uma honra muito grande que você está me dando hoje de trocar essa ideia com você. Pô, legal, legal. Você já imaginou? Eu faço essa pergunta para todos eles, todos os treinadores, né? Raul, Leandro, Marinho, Mose, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. E aí, você como treinador? Vou pôr abraço, né, meu amigo? Como eu estava dizendo, né? Como o nosso futebol tem grandes treinadores, né? Eu trabalhei com Enio Andrade, trabalhei com o finado Cláudio Coutinho, Carlo Floner,
Gilberto, Evaristo de Macedo. Sabe o que eu fazia, Oswaldo, quando eu era de Santa Cruz? O Evaristo me desafiava para a gente chutar para o gol, para ver quem fazia mais, quem acertava mais o gol. Então aquilo ali, ele tava me aperfeiçoando. Por isso que eu falo a importância que o centroavante tem que ter, né, de fazer os treinamentos específicos, treinamento de fundamento, né? Porque no jogo você não para a bola para chutar, você chuta ela em movimento. Então ele me desafiava, a gente ficava ali disputando chute no gol, mandava os ponta cruzar para me cabecear, cabeceia com os olhos abertos, eu ia lá cabeceando com os olhos abertos, ele estava me aperfeiçoando naquilo que eu sabia fazer, né? Que era chutar para o gol, cabecear para o gol, fazer o gol, né? Pegar a personalidade, ter referência, o seu posicionamento dentro da área, você se tornar uma referência do teu companheiro dentro da área para poder você ajudar o seu companheiro a concluir a jogada certa e você concluir para o gol e fazer o gol. Então isso tudo faz parte do futebol brasileiro e do centroavante. Então, por isso que eu fui me aperfeiçoar na CBF para futuramente colocar em prática, né? Então eu já me encontro pronto para futuramente, quando pintar uma oportunidade, eu procurar desenvolver esse novo produto no mercado do futebol brasileiro e, quem sabe, do mundo. Mas é importante eu passar tudo isso para vocês, treinadores, para me sentir e ficar sabendo da opinião, da visão de vocês em relação a essa nova função no futebol brasileiro, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. É importantíssimo isso. Começou, é claro, com uma coisa muito específica, que era o goleiro. O goleiro é diferente, né? Então, exatamente. o primeiro a ter um treinador especial foi o goleiro, né? O senhor Valdir Joaquim de Moraes, que eu tive o eterno prazer de trabalhar do Palmeiras, com o Corinthians, uma pessoa boníssima. Foi o primeiro, foi o baluarte, né? O primeiro treinador de goleiro do Brasil. Eu me lembro que naquela época não tinha treinador de goleiro. Eu treinei goleiro muitas vezes. Com o Evaristo, na seleção do Catar, nós nos revezávamos, eu e ele, em treinar os goleiros, né? Aliás, impressionante. Eu vi Evaristo com 46 anos treinar o coletivo com a seleção do Catar e fazer gol. O cara era... É verdade, é verdade. Jogador especialíssimo, né? Jogava demais e como treinador foi fantástico. Aprendi muito com o Evaristo. E a coisa foi evoluindo. E eu acho que hoje é muito importante essa especialidade que você está pleiteando. É muito interessante porque, por exemplo, eu e o Luiz Alberto, que você conhece, que tem trabalhado como auxiliar, nós nos dedicamos muito a treinar os atacantes, especificamente na finalização, na movimentação, no posicionamento dentro da área, né? De como receber um passe, de como sentir, por exemplo, como a bola vai sair do lado, né? Porque se o cara que vai cruzar a bola, o meia, o lateral que vai cruzar a bola, estiver sendo assediado, se ele estiver marcado, ele não vai poder escolher onde ele vai botar essa bola. Então, o atacante tem que saber fazer a opção certa para a possibilidade dessa bola sair. Se ele vem a cavaleiro livre, vai olhar para a área, vai te escolher e vai passar, é outra história. Então, o atacante tem que estar preparado para esse tipo de eventualidade. E você, como especialista, como fez milhões de gols, como foi campeão do mundo, não tem ninguém melhor que você para fazer isso. Para passar para esses caras, para esses jovens, como eu tive a oportunidade de passar, o Gabigol no Santos, muito tempo dedicado a ele. Em 2014, eu e Luiz fizemos muito isso. O Gabriel Jesus no Palmeiras, a mesma coisa, para citar dois mais recentes. Né? Claro, claro. Estão aí no auge hoje, né? O Gabigol, o grande artilheiro do Flamengo e do Brasil no momento, isso é indiscutível, jogador com uma qualidade irreparável.
E o Gabriel Jesus também, né? Gabriel Verdade, Jesus verdade. também. Mas são jogadores que você há de convir que precisam o tempo todo desse tipo de estímulo, desse tipo de trabalho. Isso não pode Com parar, né? certeza, É a com certeza. especialidade dele. É como você falou, o cara é pago para isso. Ele está aí para isso. Se ele não puser a bola para dentro, ele está desempregado. Pô. Então, ele tem que trabalhar isso todo dia. Todo dia. Trabalhar as duas pernas, o cabeceio, como você falou, cabecear a bola de olhos abertos, saber fazer o movimento certo, saber o posicionamento. Como eu falei agora, pressentir de onde essa bola vem para ele se posicionar. Não é verdade? Claro. Isso tudo é função do atacante e eu vejo como um futuro certo essa sua reivindicação de nós termos um especialista para treinar os atacantes. É verdade, é verdade. Eu costumo sempre falar nas entrevistas o seguinte: em qualquer profissão, não importa, em qualquer profissão, se você não se aperfeiçoar, você tem dificuldade. Pode ser no médico, no contador. Se você passar 6 meses, 1 ano, 2 anos sem praticar, quando você voltar, você vai ter dificuldade. Então, por isso que você tem que estar sempre se exercitando, né? No fundamento. Em todas as profissões existe fundamento. A malandragem de você todos os dias estar ali praticando, né? Então é igual no futebol. A gente treina todos os dias. A gente treina todos os dias, porque no treinamento você pode errar. No jogo, não. Né? No treinamento você vai ali, como o Zico fazia. Pegava o saco de bola, botava nas costas, ia lá pro outro lado, botava a barreira e ficava ali. 1, 2, 3, 50. Então ele estava se aperfeiçoando. Quando chegava no jogo, ele ia lá, saco. Ah, pô, treinamento. Entendeu? Então ele não tinha dificuldade. Agora, se ele passa 1 ano, 2 anos sem treinar esse fundamento, quando ele vai bater, ele tem dificuldade. Qualquer um tem. Então ele ia lá se aperfeiçoar, por isso que ele fazia aquelas cobranças de falta maravilhosa, quantos pênaltis o Zico batia, né? Quantos chutes a gol, eu, Tita, Anselmo, Adílio, Júlio César, a gente dava pro gol. Vários. Então ali a gente estava se aperfeiçoando. Por isso que eu fui fazer esse curso, eu estou fazendo essas perguntas para você que é um treinador experiente, que sabe da necessidade, da importância do treinamento, para poder todos os jogadores estar preparados com personalidade, com confiança, para chegar dentro de campo fazer o que sabe fazer, jogar futebol com simplicidade. Porque futebol é simplicidade, não adianta você querer inventar. Né? Futebol é o conjunto. Quando você vai lá, dá o seu treinamento, o seu dois toques, o seu coletivo, o seu treino tático, seu esquema tático, né? A disciplina tática que é importante, os jogadores ser disciplinados, ser obediente ao seu treinador. Então, por isso, Oswaldo, que aquele time nosso teve esse sucesso todo, porque a gente era um grupo que tinha uma sintonia, né, muito grande. A gente jogava com simplicidade, mas a gente era objetivo. Então, o que a gente fazia nos jogos, a gente fazia nos treinamentos. A gente se aperfeiçoava nos treinamentos para chegar no jogo, a gente chegar lá fazer com personalidade. Por isso que nós conquistamos tudo. Por isso que nós ganhamos tudo. Ô Nunes, eu fui amigo do Franca Lassi. Ele trabalhou lá no Catar uma época como preparador físico e eu conversava muito com ele, né? E ele sempre me falava, Oswaldo, aquele time do Flamengo jogava tantas vezes, que às vezes não dava tempo de treinar. Então, o que a gente treinava? Fazia o treinamento de posse de bola, o 2 toques, de segurar a bola e deixar o adversário correr. Então, ele falou que isso é que condicionava o time, dava aquela supremacia técnica que o Flamengo tinha, que era envolvente, que os adversários tinham muita dificuldade, porque além de jogar muito, treinava muito isso, né? Ficar com a bola e trabalhar a bola. E aí, a hora que precisava da criatividade, você, o Zico, o Lico, o Andrade, o Adílio, depois o Tita, né?
o Leandro e o Júnior, pô, brincadeira, né, meu querido? É verdade, é verdade. É, Oswaldo, a gente treinava, na época do que o Cláudio Coutinho era nosso treinador, a gente treinava até basquete. A gente olha treinava. que A gente, legal. a gente- a gente ia para a quadra de basquete e a gente treinava. Porque ali você sai da marcação, você se movimenta com rapidez. Então o basquete tem tudo a ver com o futebol. Na Muito legal. movimentação, na rapidez, entendeu? A gente Isso treinava aí. basquete, a gente quando ia jogar no altitude, a gente ia treinar na piscina, por Olha baixo, só. por baixo da água, para ter mais fôlego, entendeu? Então tudo É, isso é uma preparação, você tem que ter essa sem dúvida. consciência, né? Ô, E o Nunes, Francalassi já fazia isso com a gente. a Franca Lassa era fantástico. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O nosso papo maravilhoso, mas eu acho que vai cair a nossa live aí, porque já passamos do tempo. Que pena. Então, Eu então quero fica à dizer a vontade aí para você, ó, falar aí. um abração. Estou muito Ó, feliz de ter trocado esse papo aqui contigo. Cresci, aprendo com você todo dia e te dar mais uma vez parabéns pela tua obrigado, irmão. representatividade, pelo craque que você foi, pela Obrigado, herança que o Flamengo tem de ter contado com você naquele timaço. Muito obrigado obrigado. pela honra de ter participado aqui com você, cara. Para O mim foi prazer, uma honra. Muito feliz. a, a honra é minha ter você na minha live. Você é uma pessoa maravilhosa. Você faz parte da história do futebol brasileiro. Você está aí pronto para a qualquer momento voltar e trabalhar com personalidade e ser esse cara que você é, né? Um cara inteligente, que sabe o que quer, principalmente dentro de campo. Então eu te desejo que você seja muito feliz junto com seus familiares aí, com sua esposa, seu filho, o Guilherme, e que futuramente eu quero ver você já lá dentro do campo, ali nas quatro linhas, para mim ficar observando o seu trabalho. Muito obrigado por tudo, Muito Oswaldo. obrigado, Nunes. Eu é que te agradeço. Muito Fica obrigado a com você. Deus. Um Grande abraço. abraço.